Oi, eu sou o Cowboy Toy Bunny, o Cowboy Digital, a maçã digital mais suculenta do pomar YouTube. E hoje a gente vai falar sobre uma creepypasta que vocês começaram a me recomendar bastante recentemente, Apple's Eyes. Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela, atenção, olha aí, atenção, atenção. Gente, mas tem um mistério misterioso, que não é tão interessante assim quanto parece. Agora acompanhe comigo a nossa reportagem. Eu fiz o meu modus operandi, o meu proceder normal de sempre e procurei a creepypasta no Fanfiction, que, se você não sabe, é um canal comum de postagem de creepypasta, e a maioria das creepypastas famosas que não foram deletadas pelo seu teor demasiadamente gore ainda estão aqui. Inclusive, eu postei a minha tradução de enxaquecas lá, com permissão da pessoa que escreveu originalmente. Se vocês quiserem ir lá dar uma lida, sei lá, interagir, não sei, eu tenho um perfil lá no Fanfiction só com esse post, gostaram? Daí eu procurei pelo nome, a FIC, né, Apple's Eyes, e eu acabei encontrando sim um texto com esse exato mesmo nome. O que eu acho que não seria muito difícil, já que Apple's Eyes faz uma referência clara a uma expressão norte-americana que seria maçã dos olhos, que eu acho que a gente tem uma equivalência no Brasil que é menina dos olhos. Como é que foi de menina para maçã, eu não sei, mas é mais ou menos a mesma coisa. Só que a creepypasta em questão era um slice of life. Ou seja, era uma creepypasta de dia a dia comum, sem nada muito interessante, uma coisa mais pedestre. E tava com o label ali, né, a etiqueta de triste. E eu não tenho muito interesse em Slice of Life no geral, e também não é algo que eu traria pro canal, porque não tem aquele que é a mais de estranheza, gore, terror que a gente gosta nos nossos conteúdos. Então, dessa vez, eu digo com felicidade que eu não trouxe o texto errado, pelo contrário, dessa vez eu fui atrás do texto certo. Parabéns pra mim por fazer o mínimo. Só que não existe creepypasta. Essa é a primeira reviravolta, não tem creepypasta. Tudo começou com um desenho do canal Emala Diz, um canal do YouTube que agora tá descontinuado. Eu achei muito chique isso daí. Quando meu canal vier à falência ano que vem e eu tiver que virar CLT home office, eu vou colocar também Cowboy Toy Bunny descontinuado. Emala Diz lançou um speed draw, speed paint de uma arte green dark da Applejack. E nenhuma dessas palavras está na Bíblia. E na descrição desse vídeo, a Emala fala que a sua inspiração foi não ter nenhuma creepypasta da AJ, então Emala resolveu criar esse conceito. E o vídeo data de 2016. Eu tive uma percepção, assim, olhando o canal, de que ele devia ser bem badalado, porque tem várias coisas relacionadas a Green Dark, e eu invejo um pouco uma pessoa que consegue ter um canal só apoiado em arte. Muito legal, gostaria. Daí, eis que, ao vislumbrar esse vídeo, uma pessoa de um dos locais mais podres da internet, a Mini, sob a maravilhosa alcunha de Bloody Nightmare, decidiu escrever algo sobre esse conceito de Emala Diz. Uma história bem curtinha, datada de 2019. E eu entendo que essa necessidade surgiu porque a maioria dos comentários no vídeo de Emala são tipo: ai, gostaria que tivesse uma creepypasta. Eu não considero isso uma creepypasta. Porque não é. É um desenho. Eu queria saber qual é a creepypasta original. É tudo sobre isso, os comentários. Ninguém falou do desenho, o que é um pouco pai e um pouco desrespeitoso. Mas enfim, vamos ao texto de Bloody Nightmare. Applejack estava fazendo suas atividades normais e acabou parando na frente de uma árvore. Maçãs. Maçãs. As mais brilhantes, carnudas e suculentas que já viu. Seus olhos estavam brilhantes, e ela não parava de sorrir com tal vislumbre. Mas se alguém vê elas e quiser também? Pensou. Ela se endireitou e meteu o coice mais forte que pôde na árvore, e pegou as maçãs que queria esconder.
Mas aonde? Ela rapidamente foi pro celeiro e as escondeu atrás de um barril de feno. Mas e se elas apodrecer aqui? AJ ficou indecisa. Elas queria para si, mas também queria que permanecessem perfeitas. Ela então decidiu preencher o barril com água e mover para perto de uma janela fechada. Depois, colocou as maçãs lá dentro. Pronto, agora vocês estão seguras. Ela sorriu, olhando para o par, e voltou para terminar suas tarefas no rancho. Na manhã seguinte, ela foi ver como suas maçãs estavam. Onde é que estão minhas maçãs? Apple Bloom aparece e responde que as levou para a cozinha. Não sabia que eram dela. AJ corre para a cozinha imediatamente e encara a vovó Smith pegando uma faca e levando para perto de suas preciosas maçãs. AJ grita e tromba na véia, fazendo a faca voar da boca da vovó e atingir AJ bem no olho. Ela emite um grito grotesco. Apple Bloom e Big Mac entram correndo para ajudar. Eles discutem sobre como é necessário levá-la para o hospital, mas AJ discorda. Ela decide perfurar o olho saudável para que fiquem iguais. O pessoal se sentiu enojado e chocado com essa cena. Ela então remove seus olhos feridos e coloca as duas maçãs perfeitas no lugar. Pronto, agora já tô melhor. E ela riu para suportar a dor e então desmaiou. Foi isso. Considerações finais. Gente, eu odeio essa trope de estava distraído, tropeçou e derrubou objeto afiado no olho mais próximo possível. Já é acho que a terceira, se não quarta creepypasta que tem esse tropo e eu tô achando muito ruim. Tô cogitando até colocar no bingo. Acho que eu vou fazer um bingo de isso foi muito específico, pra ver quantas vezes eu acerto nas outras creepypastas. Lá pelo mês de outubro, eu tô pretendendo trazer a parte 2 da Candy Mare e também uma tier list de todas as creepypastas que a gente já leu, e talvez essa tabela de tropos estranhamente específica seja boa. Mas enfim, vamos à análise. Eu entendo que essa pessoa provavelmente só queria preencher o vazio que todos estavam sentindo vendo esse maravilhoso conceito de Emma diz sem uma creepypasta. Então eu acredito que foi uma tentativa louvável, porém mal executada. A creepypasta é demasiado simples e não tem muito contexto. Por que alguém saudável como a AJ faria isso? Eu acho que às vezes os escritores pensam assim: Ah, é Grimdark. Todo mundo tá louco, todo mundo é psicótico, tanto faz as motivações deles. Como se o fato da creepypasta ser Grimdark trouxesse um véu de loucura sobre Ponyville. O conceito é uma coisa bem difícil de se pensar numa história coesa, né? É meio surreal demais. Quem que em sã consciência substituiria os olhos por maçãs? Então eu acho que eu iria ou para um lado mais surreal ou para um lado de total suspensão de crença. A suspensão de crença é tipo assim, para entender e aproveitar essa história, você tem que esquecer um pouco do sentido das coisas e aturar ali a ideia que a creepypasta, o filme ou a obra em geral estão tentando te propor. Então eu tenho duas soluções. História A. Numa dessas reuniões da família Apple, a AJ acaba sofrendo um acidente na piscina de maçãs, lá naquela tina de maçãs que eles pegam com a boca. Ela sofre esse acidente, talvez, não sei, ela podia estar um pouco bêbada de cidra de maçã e acabou quase se afogando, talvez. Mas não aconteceu nada demais com a AJ, ela tá super bem. O que aconteceu foi que a Apple Bloom começou a considerar que talvez um dia a sua irmã não esteja mais ali, porque ela é a irmã mais velha da Apple Bloom e é muito possível que ela vá perder a irmã mais cedo do que ela mesma vai bater as botas. O que eu acho que seria de grande peso para Apple Bloom, já que ela já não tem mais os pais. E a vovó Smith também tá perto de bater as botas, porque, convenhamos, a véia tá um caco. Então eu colocaria esse peso representado numa figura de um sonho da Apple Bloom.
Tipo, ela começaria a ter pesadelos onde a AJ bateu as botas e volta pra assombrá-la com esses olhos de maçã. Teria algumas passagens assim, tipo dia e noite, pra intercalar o pesadelo com um pouco de lore e demonstrar como é que estão os dias da Apple Bloom, pra tipo refletir as coisas internas dela lidando com esse conflito, né? Ela sonha, né, com esse bicho saindo do meio de um lago ou algum corpo de água que seja opressivamente grande, com essas maçãs nos olhos e vindo atrás da Apple Bloom, e talvez botar mais umas características na AJ, tipo ela tá inchada, meio cinza, meio azulada, e soltando água pela boca quando fala, sei lá, umas coisas assim para adicionar o body horror, que é muito comum no Grimdark e a gente gosta bastante, eu pelo menos gosto. E daí seria muito simples a resolução desse conflito. A Apple Bloom ia acabar atacando a AJ sem querer, numa noite assim de um pesadelo mais intenso. A AJ ia tentar acordar ela e a Apple Bloom ia atacar ela. Tipo assim, um ataque básico, uma coisa simples. Tipo, deu uma mãozada assim com o casco no nariz dela e o nariz da Applejack começa a sangrar um pouquinho, sabe? Uma coisa bem comedida. E daí ela fica tipo, meu Deus, o meu medo de te perder está me privando de ter você por perto agora. Ou o meu medo de te perder tá me levando a odiar o negócio da nossa família porque eu tô ficando com medo de maçãs. Alguma coisa assim, sabe? Daí elas têm uma conversa ali, uma coisa pra trazer conforto. E daí a Apple Bloom se sente melhor. Ela começa a trabalhar de novo na fazenda, pensar no seu futuro, pensar, tipo, começar a se preparar pra como ela vai lidar com essas perdas. Só que em cada corpo de água que ela vê, o bicho continua à espreita, num reflexo, numa maçã caída, alguma coisa assim pra dar uma noção de continuidade, talvez. Essa ideia, lógico, é muito rudimentar. Eu pensei agora enquanto eu tô falando, eu não escrevi ela, eu não parei pra pensar nos possíveis erros ou furos, então é tipo só uma ideia mesmo. Vamos para a ideia mais fantasiosa, a ideia B. Nessa ideia, a Applejack acaba batendo as botas mesmo. Eu não sei como, talvez um dia que ela esteja muito sonolenta de estar trabalhando muito, ela deu um coice meio errado numa árvore que já estava meio podre e a árvore caiu sobre ela, sei lá. Algum acidente de trabalho, provavelmente, tentando não cair na trope de um acidente horrível, aconteceu muito sangue aterrorizante. Uma coisa assim mais comedida, mais pé no chão. Tipo, uma árvore cair nela, sei lá, ou ela pode cair num buraco, quebrar a perna e ficar presa pra sempre. E daí encontram ela e já é tarde demais, sei lá. Ou talvez um doido, vamos dizer que um doidinho acabou com ela. Um doidinho acabou com ela e a gente pode até fazer parecer que foi a Pinkamena, mas é óbvio para o leitor que não foi a Pinkamena, porque não é o modus operandi da Pink, sei lá, alguma coisa assim. E daí algum cientista doido vai trazer a AJ de volta e substituir os seus olhos por maçãs. Porque parece que é isso que ela quer. Ou o cientista simplesmente estava sem como repor os olhos que secaram dentro do cadáver. Sei lá, alguma coisa assim, entendeu? E quem seria esse cientista? A resposta mais curta e mais fácil é a Twilight. Porque a Twilight tem muito esse tropo também de cientista maluca obcecada pela amizade. Não foi uma nem duas, acho que foi já umas 4 creepypastas que a gente caiu nessa. Então, seria algo assim, o caminho mais óbvio. Mas se a gente quisesse trazer outro personagem pra diferenciar um pouco, tipo a Colgate? Tá, eu sei que a Colgate se chama Minueto e ela não é dentista de verdade, mas eu gosto muito da Colgate como OC. OC da fandom. Outra coisa eu acho que seria interessante a Lyra. Tipo, eu acho que dá pra transformar a Lyra numa cientista maluca. Eu acho que dá, porque ela tem esse interesse por humanos e, além de ser uma musicista, ninguém sabe muito bem o que ela faz. E daí seria uma releitura de Frankenstein, estilo My Little Pony. Se a gente quisesse dar uma surtada, a própria Pinkamena pode ter feito isso. Sei lá, ela pode ter feito a loteria e caiu a AJ. Só que, em vez de acontecer o que aconteceu em Cupcakes, ela fica tipo... Nossa, mano, como é que eu vou
Tá uma das main six, como é que eu vou me livrar de uma das minhas amigas e ainda fazer essa coisa horrível que eu faço com todo mundo? Porque quando é com o OC Zezinho da manga, que tem a manga de Cutie Mark, tudo bem, mano, foda-se. É um background pony, foda-se. Mas e quando é uma das main six? Porque as main six carregam os elementos da harmonia. Você tá eliminando uma delas, significa que você efetivamente tá contra o reino, mano. Tá contra a própria Celestia, porque você tá interferindo no equilíbrio natural do universo My Little Pony. Então talvez a Pinkamena caiu no seu modus operandi ali e foi atrás da AJ. E quando ela elimina a AJ e vê a vida se esvaindo pelos seus olhos, ela para e pensa: puta que pariu, dessa vez eu fui longe demais. Talvez seja estranho botar um limite na racionalidade da Pinkamena, que é bem torta, mas eu acho que traria uma humanização e uma verocidade, sei lá, uma coisa mais palpável para a personalidade dela. E daí ela vai tentar ressuscitar a AJ de alguma maneira, e aqui que entra o negócio de cientista louca. Tipo, ela poderia substituir uma pata quebrada por um outro pônei que já se foi, e botar uma pata de cor diferente. Ela abriria o cérebro da AJ e ficaria tipo: ah, que colorido, que grudento, parece slime. Botar umas piadas assim, porque é a Pinkamena, tá ligado? E daí botar as maçãs nos olhos justamente por causa da trocadilho, né, de Apple's Eyes. Acho que ficaria muito legal. E tem que ver como é que vai fazer esse momento de gore aí, porque a gente não quer mais Pony Torture por aqui, eu acho. Eu, pelo menos, tô ficando extremamente cansado. É lógico que eu vou trazer mais creepypastas com isso. Mas eu já tô ficando meio, tá bom, usou o quê? Uma serra, um machado, prego quente, uma pá enfiada no, sei lá. E aí? Foda-se. Acho que eu já fiquei desensibilizado o suficiente. E daí, a Pinkamena em algum ponto consegue trazer a AJ de volta. Talvez usando os próprios elementos da harmonia, tipo, sei lá, ela acaba chamando as outras 5 pra lá, pra, sei lá, tipo, uma festa de 1 ano, memorial de 1 ano do falecimento da AJ, e elas se encontram na casa da Pink, e daí a Pink fala: galera, tem uma notícia! E daí ela mostra a AJ deitada, assim, uau! E daí o pessoal se reúne em volta, e de alguma forma os elementos da harmonia trazem ela de volta, naquele estado novo que ela está. Tentando ensinar a AJ como ser ela mesma de novo, tentando ensinar ela que, você tinha esse sotaque aqui, e ela tá tipo... Daria até pra juntar isso com a minha outra ideia, e a Apple Bloom começar a ver ela, assim, em alguns lugares, porque as Main Six tem que manter ela escondida, né? E a Apple Bloom começar a ver ela, tipo, em alguns vislumbres com esses olhos de maçã, e ela começar a ficar aterrorizada. E tipo assim, meu Deus, mas a AJ se foi. Eu já tive que lidar com o luto, agora eu tenho que lidar com os fantasmas do passado. E daí eu não sei como é que eu terminaria essa história. Talvez vocês possam me ajudar aí nos comentários. É lógico que eu não vou escrever essa pataquada, eu só tô, tipo, tentando usar meu suco cerebral aqui pra ter umas ideias... porque vocês gostam dessa parte do vídeo. Enfim, eu acho que eu já divaguei muito, era pra ser um vídeo bem curto, porque a creepypasta é do tamanho de uma unha, mas foi isso. Espero que tenham gostado das ideias, do vídeo, provavelmente eu vou fazer uma arte também. É isso. Considerem se tornar membro para ter acesso ao Discord, onde a gente pode conversar sobre essas ideias ou qualquer outra coisa. E também você vai ter acesso a todas as lives do canal, que já são bastante, eu acho. E também conteúdo extra, que são coisas mais pessoais, assim. E sobre as lives, tem live todo sábado, onde eu converso com vocês. Vê aí se você já ativou o sininho, vê se você tá realmente inscrito. Deixa um comentário pra engajar, um like. E principalmente deixe sugestões de outras creepypastas. É isso, por hoje é isso. Valeu. Tchau.